nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas. O Chimarrão Profético também é feito dos comentários de vocês, das participações democráticas de vocês, em forma de ideias, de sugestões, de perguntas e de críticas. Mas também é feito de inscrições de vocês aqui no canal, dos likes, da ativação do sininho, da assinatura que vocês fazem aqui para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas. Recebo perguntas de muitas pessoas queridas que gostam aqui do canal, gostam do site Cartas Proféticas, gostam de mim, das reflexões que fazemos aqui, e se angustiam e nas suas preocupações dirigem perguntas a mim. Perguntas justas que merecem respostas respeitosas. A grande pergunta que a grande maioria faz é se haverá golpe militar no Brasil ou não haverá. A partir daí, há desdobramentos em subperguntas. Se haverá golpe militar no Brasil, quando haverá? Se haverá golpe militar no Brasil, quem serão os dirigentes desse golpe? Se houver golpe militar no Brasil, será contra quem? E será a favor de quem? São várias subperguntas assim, a partir desta principal: se haverá golpe militar ou não no Brasil. Evidentemente que nós vivemos uma conjuntura diversificada daquela que antecedeu 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma e depois com a posse do traidor vampirão Michel Temer. Quando as pessoas gritavam antes, não haverá golpe, não terá golpe. E depois, com Temer, fora Temer, golpista, vampirão e assim por diante. Nós não vivemos mais aquela conjuntura, nós estamos noutra conjuntura. Mas há muitos elementos daquela conjuntura que se fazem ativos na de hoje. E nós veremos alguns aqui, nesse momento. Naquele momento, por exemplo, o povo ficou à deriva, porque as pessoas golpeadas no governo não conseguiram mobilizar as massas, a classe trabalhadora, as multidões, que à deriva acabaram aderindo ao movimento golpista e depois, nas próximas eleições, votando no capiroto, no desvairado, no miliciano fascista Jair Bolsonaro. Agora a situação é outra. O povo se mobilizou em torno das eleições, ainda que mobilizações de campanha eleitoral não tenham a estrutura vertebral de uma mobilização revolucionária, de uma revolução para tomar o Estado, tomar o poder. Mas há um mínimo de mobilização. E esse mínimo foi intenso. Multidões em todos os quadrantes do país se reuniram em favor do movimento que se dava em torno e a partir do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Isto foi significativo, isto foi imantador,
Isto foi bonito de ver, se produziu muito durante aquele período de campanha eleitoral, que apesar de curto, foi intenso e de resultados profundos para a República e para todos nós. Mas estas mobilizações ainda não resolvem o pano de fundo que suscita essas outras coisas que mencionarei agora sobre os desejos golpistas. Primeiro dos que se diziam bolsonaristas e depois dos que se dizem propriamente golpistas mesmos, delinquentes. Algumas coisas permanecem que precisam ser resolvidas para que se esvazie completamente o golpe. O país, como vem se dizendo repetidas vezes, e se deve repetir quantas vezes forem necessárias para ilustrar as várias análises que se fazem, que o país restou devastado na economia, principalmente para sua classe trabalhadora. Grande parte desta classe se encontra hoje desempregada e boa parte, que não consta nem nas estatísticas, perdeu a esperança do emprego, não procura mais emprego. Isto é demolidor. Isto é consequência que precisa ser enfrentada da crise sobre a qual mencionarei daqui a pouco. Golpista nenhum fala nisso. Pelo contrário, golpista gosta dessa tragédia, dessa desgraça. Outra parte da classe trabalhadora ingressou por um corredor escuro e sem volta da meritocracia, do emprego eventual sem direitos. Muita gente trabalhando com pouca proteção trabalhista ou nenhuma proteção trabalhista, poucas carteiras assinadas e com riscos enormes de coisas que ocorrem, como acidentes, como perda repentina da renda e assim por diante, nesta economia contrária às necessidades da justiça social. Isto se vê agora nesta conjuntura, que é novidade depois do golpe dado contra a presidenta Dilma Rousseff. Isto é novidade. Aliás, ela avisou que isso aconteceria. E era evidente que na lógica do golpe dado lá, isto aconteceria e aconteceu e tende ainda a piorar por algum tempo. Do ponto de vista ambiental, inclusive a Rede Globo apresentou no seu programa, sua revista O Fantástico, nesse dia 20 de novembro, uma pequena radiografia da tragédia que virou o sistema ambiental brasileiro, o meio ambiente, totalmente entregue às máfias, aos incendiários, aos bandidos, aos criminosos da pior espécie, porque são daqueles que corrompem indígenas, corrompem os povos originários, destroem as nossas árvores e não se preocupam com as consequências disto, desde que tenham renda, grande renda, bilhões de dólares com o roubo daquilo que é propriedade do Estado brasileiro, da nação brasileira, a serviço dos nossos indígenas brasileiros. Do ponto de vista ambiental, o que resta no país é desgraça em cima de desgraça. Nesta situação que vivemos, com um governo absolutamente irresponsável, moralmente condenável e condenado internacionalmente, isso só tende a piorar. Então, esse é um pouco do ambiente. Do ponto de vista internacional, o Brasil virou um fantoche. Virou
um desclassificado, um marginal. E não poderia ser diferente se temos um governo marginal, um governo pária, se temos relações internacionais do Brasil absolutamente marginais, delinquentes, nós só podíamos chegar a esse estágio. Então, dentro desse ambiente, nós temos a ameaça de golpes. Golpes militares, que ora chamam de intervenção militar, intervenção federal, mas golpes militares. Com alguns poucos militares completamente deteriorados física, psicológica e politicamente, como o seu Vilas Boas, por exemplo, que vem a público mais uma vez completamente desmoralizado e delinquente, um velho que não sabe a idade que tem, que não sabe o lugar que deve ocupar, para dizer que o povo clama nas portas dos quartéis. Que povo clama nas portas dos quartéis? Com poucos militares, como este Augusto Heleno também, que é completamente desqualificado, um marginal nas Forças Armadas, que já deveria estar preso há muito tempo, condenado pelos crimes que cometeu e que comete, inclusive de espionagem contra a própria equipe de transição do governo Lula. Essa situação, que militares dariam golpe? Que militares honrados dão golpe? Que militares obedientes à Constituição dão golpe? Que militares minimamente situados no Brasil que não aceita esse tipo de coisa? Internacionalmente, que não teria nem apoio dos Estados Unidos, que são o golpista maior do Brasil e da América Latina, avisaram que não aceitariam golpe militar, intervenção militar. Que é um militar que ignora, militar sério que ignora isso. Militar sério que ignora isso não atende aos reclamos dos delinquentes, dos marginais, dos patriota otários que aí gritam à frente dos quartéis. E ainda alguns pelas estradas, e alguns ainda nas esquinas, falando com ETs, com extraterrestres e tudo mais. Quer dizer, nós vivemos um momento de loucura total, como disse o psiquiatra que eu trouxe na sexta-feira passada no programa Fala Meu Povo, que vocês devem ver e compartilhar. Vale a pena a explicação que ele dá sobre esse problema mental que esta gente vive agora. E quais são os problemas que essa gente vive? Nós vemos, por exemplo, um dito evangélico. Aliás, os evangélicos sobrarão evangélicos aqui, digamos assim, esfacelados. As igrejas se esfacelarão por todas as bobagens que fizeram, correndo atrás do fascista Jair Bolsonaro, tendo-o como Messias. Pois um desses ainda foi à Praça da Sé, na tarde ou no dia de 21 de novembro, quando se armavam algumas barracas lá pelos militares do Exército, e passou a anunciar que o golpe militar já começara. Ridículo. Quando, no momento em que ele começou a falar, apareceu uma juíza ali, o nome dela, no Twitter, num vídeo no Twitter, e ela se apresentou e disse: não tem golpe militar nenhum. Esse aqui é um serviço da região da justiça pela qual eu sou responsável aqui em São Paulo, que conta com auxílio de militares para ajudarem pessoas em condição de rua, os moradores de rua, na saúde dentária, exame de Covid, atendimento às pessoas aqui, não tem golpe militar nenhum. Quando o dito evangélico faz parte desta ola de marginais que ocupam as igrejas por aí, não teve outra coisa a fazer a não ser
Já, então não é golpe e tal, e de dar parabéns à juíza pela iniciativa de solidariedade às pessoas em condição de rua. É isso que se vê. Esta gente fala em golpe militar. Esta gente completamente descolada da realidade propõe alguma coisa, quer impor alguma coisa para o país. E como os incêndios em caminhões aqui no Mato Grosso, nas estradas do Mato Grosso, onde fizeram bloqueios esse final de semana, incendiaram caminhões, ameaçaram motoristas trabalhadores com armas de calibre pesado. Esta gente pode propor, pode impor alguma coisa, pode chamar alguém que seja minimamente sério para golpe. É essa gente que trata os trabalhadores dessa forma, que trata a economia do país desta forma, que trata a alimentação nacional e internacional desta forma, incendiando os caminhões que transportam riquezas. Esta gente é liderança. Como o caso também de um grupo grande, pasmemo-nos todos nós, grupos grandes, inclusive compostos por jovens. Claramente dá para se ver no vídeo pessoas que são universitárias, com celulares na cabeça, clamando por extraterrestre, um tal de general extraterrestre que venha ajudar no golpe militar no Brasil. Esta gente lida assim com a realidade. Esta gente lida assim com o povo brasileiro. Esta gente quer isso para o Brasil. Como o seu Augusto Nardes, dito ministro do Tribunal de Contas da União, reacionário, conheci esse sujeito no Rio Grande do Sul como deputado, apoiador da ditadura, defensor dos torturadores, que depois, por algum milagre que não se sabe ainda qual foi, virou ministro do Tribunal de Contas do Brasil, da União, responsável pela mentira, pela falsidade das pedaladas fiscais, que foi a acusação dada contra a presidenta Dilma para empichá-la. Então esse seu Augusto Nardes, em vídeo, avisando para comparsas desse tipo que eu relacionei aqui, para comparsas desse tipo, delinquentes desse tipo, lacaios do golpe, do atraso desse tipo, avisando que algo muito importante aconteceria no país na próxima semana, no máximo em 2 semanas, em relação a uma intervenção militar. Agora se vê aqui desesperado. Disse que foi um áudiozinho sem pensar, que ele colocou num grupo de amigos. Golpista, todo mundo conhece. Quem conhece esse senhor, o seu Augusto Nardes, sabe da história reacionária desse direitista fascista, que não deveria jamais ocupar o cargo que ocupa como ministro do Tribunal de Contas da União. Usa do cargo para autorizar, abençoar a maldição de golpe militar. Ele tem que ser arrastado, sim, à justiça, tem que ser demitido, tem que sofrer impeachment, tem que expulsar esse bandido do Tribunal de Contas da União. E uma última coisa digna de destaque que a gente tem que acentuar foi a eleição para a direção do Banco Interamericano, o BIRD, do seu Ilan Godfrey. Esse senhor é um neoliberal. Esse senhor procede de uma experiência
banqueira. Esse senhor se formou como um neoliberal, defensor da destruição do Estado e o reforço do mercado, destruição dos direitos dos trabalhadores e o fortalecimento da casta dominante e ladra da economia do país. Pois esse senhor foi eleito presidente do BIRD, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso é a coisa mais importante que tem, porque se trata aqui de uma pessoa preparada, embora com esta orientação. Que se saiba, esse senhor, apesar de ter servido ao golpe, de ter servido à direita como presidente do Banco Central, esse senhor se dispõe a negociar com o ex-presidente Lula e ajudar no governo do ex-presidente Lula. Não prega o golpe. Morará nos Estados Unidos, se já não mora lá, para dirigir esse banco que foi criado por Juscelino Kubitschek e que deveria prestar um enorme serviço ao desenvolvimento da América Latina, principalmente, e notadamente do Brasil. Finalmente, então, para concluir, o que nós vemos nesse momento é uma pseudo-agitação, porque a palavra agitação é mais própria à esquerda, não à direita, mas um pseudo-movimento, manifestações de delinquentes, digamos isso com toda tranquilidade, mas precisamos dizer, de delinquentes. Movimento de pessoas toscas, que ofendem, elas não debatem o país, elas não debatem projeto nacional, elas não debatem o desenvolvimento do país, elas ofendem, elas agridem, elas ameaçam de morte, elas ameaçam os trabalhadores, elas obrigam as pessoas. Exemplo disso foi o que aconteceu na Bahia com o deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que com a sua esposa descansava no resort. E quando encontrado por esta laia, por esse lixo da sociedade brasileira, por esses criminosos, foi ofendido. A mulher agredida, de maneira tosca, de maneira absolutamente desrespeitosa. Não se faz isso com ninguém, o que eles fizeram, ao ponto de obrigar o casal a sair do local para outro. Quer dizer, ninguém mais pode se mover porque eles não debatem, eles ofendem, eles agridem, eles rebaixam as pessoas, desqualificam as pessoas. Esta é a visão deles. Uma visão machista, uma visão racista, uma visão antissidadã, antissolidária, antipolítica e fascista. São esses que falam em golpe. São esses que se esvaziam sozinhos porque não têm qualidade moral, não têm qualidade política, não têm a suficiente tranquilidade para discutir o país. Eles querem destruir tudo. Esses senhores, que como vimos nos variados vídeos, eu mesmo rodei vários vídeos demonstrando a verdadeira loucura. Não estou falando aqui de problema mental, estou falando de loucura de pessoas desonradas, que se jogam em frente de carro, que se agarram em frente de caminhão para demonstrar absurdos, quando deveriam se somar ao país nesse momento difícil para salvarmos o nosso país de uma crise apoiada por eles mesmos logo ali em anos passados. Então, não terá golpe. Mas nós, povo brasileiro, nós, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, temos que tomar o nosso lugar. Este lugar ocupado por esses delinquentes, pelos patriotas otários, por psicopatas, esse lugar
não é deles. E também esse comportamento não é o nosso. O nosso comportamento é solidário. O nosso comportamento é fraterno. O nosso comportamento é construtivo. O nosso comportamento é de solidariedade uns com os outros. Aqui eu me impressiono com a bispa Ieda, com quem conversei aqui no programa Fé e Luta, antes das eleições. Ela disse: eu militei na direita, eu fiz campanha na direita, eu trabalhei com deputado da direita, e lá o que vigia era a mentira, lá o que vigia era a enganação, lá o que vigia era tirar o máximo que se podia das pessoas do povo. Aqui, e ela passou depois a militar com Mauro Rubem, vereador aqui em Goiânia, eleito agora deputado estadual de novo, e ela disse uma coisa que me impressionou: aqui eu não vejo aquilo que eles disseram que acontece. Roubo, corrupção, agressão, violência. Pelo contrário, aqui desse lado eu só encontro o amor, encontro fraternidade, encontro respeito, encontro solidariedade, encontro mobilização. Essas são as marcas que nós devemos assumir cada vez mais. O nosso país precisa de nós, da nossa mobilização, das ruas ocupadas por nós. As ruas jamais devem ser ocupadas por baderneiros, por incendiários, por criminosos, por toscos, por grosseiros que ofendem as pessoas e até matam as pessoas que se posicionam, que pensam, que refletem, como o noticiário vem mostrando. As ruas devem ser ocupadas por nós, trabalhadores e trabalhadoras, por nós, verdadeiros patriotas brasileiros, que queremos a emancipação desse país com desenvolvimento marcado por justiça econômica, significando emprego, dinheiro para todos e para todas, satisfazer as necessidades básicas de saúde, de alimentação, de educação, de bem-estar para todos nós. Este é o nosso lugar. Isto não vem de graça. Isso é torpedeado a todo momento por bandidos como estes que eu mencionei aqui e que devem ser expulsos desse lugar, porque esse é o nosso lugar. Abraços proféticos e revolucionários. O chimarrão profético também é feito dos comentários de vocês, das participações democráticas de vocês, em forma de ideias, de sugestões, de perguntas e de críticas. Mas também é feito de inscrições de vocês aqui no canal, dos likes, da ativação do sininho, da assinatura que vocês fazem aqui para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas.